not touch crypto in a million years. Volodymyr Zelensky's address to a joint session of Congress. Weakness in the tech sector. NASDAQ is approaching a 33% decline. Orders from China are down 40%. Olá a todos, bem-vindos a mais um News Report, conteúdo direto ao assunto e focado nas notícias atuais do nosso dia-a-dia. Vamos então começar pela primeira notícia. O FTX pode devolver todos os fundos aos seus clientes. Os clientes e credores da falida exchange de criptomoedas FTX, que puderem provar as suas perdas, provavelmente receberão de volta todo o seu valor. Disse a empresa ao juiz que supervisiona o caso. Os consultores da reestruturação precisarão de examinar os milhões de ações movidas contra o FTX para eliminar aquelas que não são legítimas. O advogado Andrew Dietrich, durante uma audiência na quarta-feira passada, dia 31, disse em Delaware que gostaria que o tribunal e as partes interessadas entendessem que isto não é uma garantia, mas sim um objetivo. Portanto, ainda há muito trabalho e ainda há um risco de não conseguirmos atingir esse resultado, mas acreditamos que o objetivo está ao alcance e que esta estratégia poderá chegar a bom porto. Do que nós soubemos na nossa equipa, a dívida a ser devolvida será devolvida a valores de quando foi submetida à falência. Portanto, estamos a falar de devolver a valores de Bitcoin perto dos 18 mil. Significa isto que, na realidade, estão a prometer devolver apenas 1/3 dos fundos que os clientes teriam nessa data. Isto ainda não é garantido, vamos aguardar e trazer a notícia quando ela for definitiva. Também numa ronda de notícias de plataformas que faliram, temos a Celsius, que começou uma distribuição de mais de 3 bilhões de dólares aos seus credores. A Celsius criou uma Bitcoin Mining Farm que vai ser detida pelos seus credores. E esta é uma das formas de ajudar a pagar a devolução, portanto, dos fundos perdidos. Esta foi uma das empresas que entrou em dificuldades a quando da queda de Three Arrows Capital, no ano 2022, acontecimento que nós cobrimos aqui no Bitcoin Talks na altura em que aconteceu. Binance promete criar uma one-stop shop. A Binance acaba de lançar uma one-stop shop que permite aos utilizadores cunhar e negociar milhares de tokens em Bitcoin e nos seus ecossistemas emergentes, bem como sistemas também de inscrição de Ethereum. A maior exchange de criptoativos do mundo diz que o recém-lançado Binance Inscriptions Market permite que os utilizadores comprem e vendam inscription tokens baseados em BRC20 e ERC20, e basicamente são os tokens que nós falámos aqui na Bitcoin Virtual Machine e também no Ordinals, nos episódios do Bitcoin Talks. Pelas palavras do Binance, estamos numa procura contínua para tornar o Web3 o mais acessível possível. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do Binance Inscriptions Market numa plataforma dentro da carteira Web3 da Binance. Este mercado é o seu portal para o mundo das inscrições. Os tokens de inscrição são um tipo de ativo semelhante a tokens não fungíveis. Eles utilizam basicamente a capacidade de podermos escrever e incluir dados arbitrários em transações cripto para criar novas economias de tokens e NFT. A Binance lança a plataforma num contexto de grande popularidade dos tokens BRC20, foi também por isso que cobrimos esta notícia e este tipo de conteúdos no último episódio do Bitcoin Talks. Diz a Binance ainda que este mercado ganhou muito reconhecimento, é muito significativo, principalmente desde que um token chamado ORDI, do BRC20, alcançou um valor no mercado de 1 bilhão de dólares em dezembro de 2023. Isto ilustrou o potencial substancial destes ativos e a boa notícia é que a adoção estende-se para além do Bitcoin, com mais de 200 milhões de inscrições diferentes de outras blockchains que estão destacadas neste grande mercado. O valor total deste mercado de BRC20 é agora de 2,84 bilhões de dólares, segundo a CoinDeco. O governo dos Estados Unidos persegue mineração? Esta é a pergunta que fica no ar. O governo do ZEUA promete estar a rondar o mercado da mineração de Bitcoin. Uma pesquisa foi levantada pelo Departamento de Energia para recolher dados sobre o consumo de energia das criptomoedas e isto sugere que este relatório poderá depois vir a ser usado para justificar uma posição de que a blockchain representa um dano para o público. O Departamento de Energia do ZEUA, o DOE,
está a virar as atenções para a mineração de Bitcoin e isto será ou não motivo de alarme. Na minha opinião, não é minimamente preocupante para a existência de Bitcoin em si, mas poderá claramente transformar e afastar a quantidade de investidores que existem hoje na área de mineração, pelo menos no território dos Estados Unidos. A adoção cripto mais lenta do que a internet. A adoção de criptomoedas é muitas vezes comparada com a adoção da internet. Isto serve como um caso de estudo, eventualmente para pessoas que querem dar a entender a velocidade de adoção das duas coisas e o quão transformadoras elas são no nosso mundo. A ideia de que a evolução das criptomoedas está a evoluir aproximadamente na mesma trajetória do que a internet é algo de que se fala muito, mas é útil olhar para números concretos. Nos detalhes dos números, a equipa de consultoria das fusões e aquisições da Architect Partners fez uma comparação ano a ano dos primórdios da internet com o presente setor ainda adolescente das criptomoedas. O relatório marca o primeiro ano de internet amplamente utilizável em 1995, e que era a era dos infinitos CD-ROMs e as instalações também da American Online para propagar a internet. Da mesma forma, coloca o primeiro ano das criptomoedas no ano de 2017, quando os tokens tornaram a especulação exuberante, algo que se tornou um fenómeno global. Pelos números, um ano após as suas respectivas bolhas, a internet viu um investimento de 75 bilhões de dólares, enquanto as criptomoedas viram um investimento de 29 bilhões de dólares. Ambas passaram depois por uma queda dessa bolha, uma queda significativa no ano seguinte, e o valor da internet, de um modo geral, no ano 2000 era de 5,6 trilhões de dólares, enquanto as criptomoedas atingiram apenas 3 trilhões de dólares no ano considerado o seu ano do auge. Ajustando pela inflação, os autores observam que a internet inicialmente valia mais 9,6 trilhões de dólares em 2000 e, portanto, colocam assim a internet com um valor de 414 milhões de utilizadores no ano 2000 e as criptomoedas com um número total de utilizadores de 190 milhões no ano 2022. Na minha opinião, estes números, apesar de ter olhado para eles durante algum tempo, não consideram algumas coisas que estão relacionadas, por exemplo, com a otimização de infraestruturas, da economia das blockchains e com a eventual capacidade de escalar investimentos de uma forma até mais eficiente. Eventualmente, até porque podem absorver muito menos capital para conseguir os utilizadores que têm, que apesar de tudo são um número bastante significativo. Enfim, é relevante perceber também uma outra coisa, é que estamos a falar de dinheiro quando falamos de criptomoedas e, na verdade, é difícil imaginar um inimigo com mais capacidade e que seja mais formidável do que o inimigo do sistema financeiro global. Portanto, não é apenas uma questão de adoção, não é apenas uma questão de tecnologia, é também uma questão de sociologia. E, portanto, não é muito possível fazer esta comparação sem ir buscar dados muito mais relativos. Não obstante, são os dados que temos e, portanto, talvez esta não seja a melhor narrativa mesmo para as pessoas que pretendem defender as criptomoedas. Mercados cripto têm um novo alvo de audiência, a vossa mãe. É exatamente isto. Os comercializadores de cripto têm agora um novo público-alvo em termos de marketing, que é a nossa mãe. Portanto, tem a ver com as gerações mais... as gerações dos baby boomers, portanto, a geração anterior. Esta resposta vem de uma crescente onda publicitária, de campanhas publicitárias, especialmente nos Estados Unidos, que provocam muito mais as faixas etárias superiores para se depararem agora com esta nova forma de investir. Muito disto também está relacionado com a capacidade de agora poderem investir em ETFs, algo muito mais fácil de absorver pelo grande público e, portanto, os ETFs de BlackRock, como o grande player do mercado, competem assim com players muito mais pequenos, a Bitwise Asset Management, por exemplo, e ambos vão ter que apostar profundamente em marketing. Cada um apostará nas suas campanhas, mas é engraçado constatar que estamos a alargar as faixas etárias que procuramos agora incluir nos investimentos em criptomoedas. Bitcoin recebe uma nova previsão ousada de preço da nossa amiga Cathie Wood, da ARK. 1,5 milhões de euros no ano de 2030, é esta a previsão. Isto é baseado, obviamente, nos estudos e em toda a informação que a ARK vai recolhendo ao longo do tempo. Consta aqui em alguns números que eu gostava de partilhar que 84% dos investidores em cripto prevêem novos recordes de alta de Bitcoin, mostrando
este estudo da BitGet que mais de 50% das pessoas que entrevistaram esperavam que os preços de Bitcoin variassem entre 30 e 60 mil durante o halving. Obviamente que esta expectativa de preços elevados vai fazer com que possivelmente os preços se elevem de facto. Num estudo também recente sobre os impactos do halving em Bitcoin e no preço da Bitcoin, a BitGet revelou que 70% dos investidores planeavam aumentar as suas alocações em cripto no ano 2024. Antecipando assim uma alta provocada por este evento. O halving é um evento que reduz para metade a recompensa dos mineradores de blocos de Bitcoin e, portanto, se reduz para metade a emissão de Bitcoin e a recompensa de Bitcoin, vai criar escassez. Toda a gente está atenta a este fator e, portanto, toda a gente tenta investir antes de acontecer este aumento, porque ele já é previsto. Os resultados revelam que existe um otimismo significativo entre os investidores e que, portanto, este otimismo revelar-se-á depois em valores mais altos. O sentimento é consistente em quase todas as regiões que foram pesquisadas, mas a Europa Ocidental é aquela que apresenta o otimismo menor dentro das geografias analisadas. Durante o halving em abril de 2024, mais de metade dos entrevistados antecipam que o preço vai estar assim entre 30 e 60 mil. Enquanto isso, a tendência de expandir o portfólio de cripto em 2024 também é forte nas regiões do Médio Oriente, no Norte da África e na Europa Oriental. Por outro lado, existem regiões como o Sudeste Asiático e o Leste Asiático que apresentaram perspectivas mais cautelosas como uma tendência para manter os níveis atuais de investimento, não alargando o seu portfólio. Para um próximo bull market, a maioria dos investidores, 55%, prevê que o preço de Bitcoin se estabilize depois a valores entre 50 e 100 mil dólares, enquanto que uma parcela significativa prevê que ele dispare para cima dos 150 mil dólares, especialmente na Europa Ocidental, onde mais de metade dos investidores espera que o preço ultrapasse 100 mil dólares. Por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado deste programa. Comentem o que acham sobre os assuntos tratados e enviem também sugestões do que gostavam de ver tratado aqui ou no Bitcoin Talks. E se quiserem acompanhar o meu trabalho de uma forma mais diária e mais constante, inscrevam-se na comunidade do Discord, cuja informação está aqui em rodapé. Deixo-vos então, obrigado e até para a semana.